Você já se sentiu sobrecarregado pelos desafios da vida, como se estivesse lutando uma batalha que parece impossível de vencer? Bem, eu sei exatamente como você se sente. Por isso, juntos, vamos explorar até onde vai o limite do poder humano e o que realmente significa ser verdadeiramente forte. Meu nome é Pastor Mateus Júnior. Então, me acompanhe enquanto desvendamos o tamanho real da força de Sansão e descobrimos se existe algo além do que os olhos podem ver. Sabe, a história de Sansão é daquelas que nos fazem questionar a própria natureza da força, principalmente quando ela é tão claramente atribuída a algo maior do que nós mesmos. É como se a sua extraordinária força fosse uma extensão do próprio divino, manifestando-se através dele em momentos cruciais, quando tudo parecia perdido. Sansão não era apenas um homem forte, ele era uma espécie de instrumento nas mãos de Deus, pronto para executar os seus desígnios. Desde o momento em que o Espírito do Senhor desceu sobre ele, ficou claro que sua força não era meramente física, mas sim espiritual, transcendendo os limites do comum. Lembro-me de quando ele enfrentou um leão com as próprias mãos e o despedaçou como se fosse um simples brinquedo. É difícil não se maravilhar diante de um feito tão extraordinário, mas mais do que isso, é como se cada façanha de Sansão fosse um lembrete do poder e da soberania de Deus sobre todas as coisas. E não foram poucas as ocasiões em que sua força sobre-humana se fez presente. Desde derrotar exércitos inteiros com nada além das próprias mãos até carregar as portas de uma cidade inteira, Sansão personificava a manifestação do poder divino na terra. Mas, é claro, a sua força não estava isenta de consequências. Assim como qualquer dom dado por Deus, era preciso responsabilidade para usá-lo de maneira justa e correta. E infelizmente, Sansão também experimentou as consequências de suas escolhas, especialmente quando se deixou levar pelas tentações do mundo. O episódio com Dalila é emblemático nesse sentido. Mesmo sendo alertado repetidamente sobre os perigos de revelar a origem de sua força, Sansão cedeu às artimanhas da mulher que amava, colocando em risco não apenas a si mesmo, mas também o propósito para o qual fora chamado. A história de Sansão não é apenas sobre a sua força extraordinária, mas também sobre as suas fraquezas e vulnerabilidades. É sobre a complexidade da condição humana e sobre a necessidade de confiar no poder de Deus em vez de confiar em nossas próprias capacidades. Quando penso na força de Sansão, não vejo apenas um homem excepcionalmente forte, vejo também um lembrete do poder e da graça de Deus atuando em nossas vidas, mesmo nos momentos em que somos mais frágeis e vulneráveis. A força de Sansão é algo verdadeiramente extraordinário e até mesmo assombroso, não é mesmo? A forma como ele demonstrou sua habilidade sobre-humana é quase como algo saído de um conto épico, cheio de bravura e até mesmo um toque de ousadia divina. Lembro-me bem da história daquele leão que cruzou o caminho de Sansão. Ao invés de fugir ou buscar uma arma, ele enfrentou a fera cara a cara, com nada além das próprias mãos. É quase inimaginável pensar na coragem necessária para tal feito, mas para Sansão, era como se a força viesse de uma fonte que transcendia a compreensão humana. E o que dizer daquela estratégia engenhosa de incendiar os campos de cereais dos filisteus usando raposas? É uma demonstração de criatividade e determinação, mas também de uma força de vontade que vai além do que é considerado normal. Imagine só, ver um homem soltar raposas com tochas amarradas em suas caudas, causando um estrago impressionante. É algo que parece saído de um conto mitológico, mas é parte da história real desse homem extraordinário. E então vem o episódio em que ele derrota 1000 homens usando nada mais do que a mandíbula de um jumento. É quase como se a sua força fosse tão grande que até mesmo objetos inanimados se tornavam armas poderosas em suas mãos. É uma cena que desafia qualquer lógica convencional, mas que nos lembra do poder surpreendente que residia em Sansão. Mas, é claro, por mais impressionantes que sejam esses feitos, eles também carregam consigo um peso simbólico. A força de Sansão não era apenas física, mas também espiritual, uma manifestação do poder de Deus agindo através dele. Cada uma dessas demonstrações extraordinárias não apenas destacava a sua habilidade sobre-humana, mas também servia como um lembrete do cuidado e proteção divinos sobre o seu povo.
Portanto, quando penso na força de Sansão, não vejo apenas um homem excepcionalmente poderoso, vejo também um símbolo do poder e da providência de Deus agindo em nossas vidas de maneiras que muitas vezes nem sequer conseguimos compreender completamente. É uma história que nos inspira, nos desafia e nos lembra da importância de confiar no divino, mesmo quando tudo parece impossível. Você já parou para imaginar a cena épica de Sansão arrancando os portões de uma cidade como se fossem simples palitos de fósforo? É algo que desafia até mesmo a nossa imaginação mais fértil, mas é parte integrante da incrível saga desse homem extraordinário. Sansão, com sua força sobre-humana, não só enfrentava desafios físicos como também desafios de engenhosidade. Arrancar os portões de uma cidade e carregá-los por uma longa distância não era apenas uma demonstração de força bruta, mas também uma estratégia astuta para mostrar a sua superioridade sobre os inimigos filisteus. Imagina só a cena: Sansão, imponente e poderoso, erguendo os portões de Gaza como se fossem penas, enquanto os soldados inimigos olhavam atônitos, incapazes de compreender como um único homem podia ser tão formidável. É como se ele estivesse desafiando não apenas os limites do físico, mas também os limites do possível. E o mais incrível é que essa demonstração de força não foi apenas um ato impulsivo, mas sim uma ação estratégica. Ao carregar os portões da cidade, Sansão não só afirmou o seu domínio sobre os filisteus, mas também mostrou ao povo de Israel que havia um líder entre eles, alguém capaz de enfrentar os inimigos mais poderosos com coragem e determinação. Além disso, essa história dos portões de Gaza também nos faz refletir sobre o poder simbólico por trás dos atos de Sansão. Não era apenas uma questão de mostrar força física, mas também de transmitir uma mensagem poderosa sobre a capacidade do povo de Israel de resistir à opressão e lutar pela sua liberdade. E mesmo que essa seja apenas uma das muitas proezas atribuídas a Sansão, é uma das mais emblemáticas, pois encapsula não apenas a sua força impressionante, mas também a sua inteligência e determinação. É uma cena que ecoa através dos séculos, lembrando-nos do poder extraordinário que reside na determinação humana, especialmente quando aliada ao propósito divino. Quando penso na história de Sansão arrancando os portões de Gaza, não vejo apenas um homem excepcionalmente forte, vejo também um símbolo da resistência humana e da capacidade de superar os desafios mais aparentemente insuperáveis. É uma história que nos inspira a enfrentar nossos próprios portões de Gaza com coragem e determinação, sabendo que, com fé e determinação, podemos superar qualquer obstáculo que surja em nosso caminho. A queda de Sansão, meu amigo, é um daqueles momentos na história que nos fazem refletir sobre a fragilidade humana, sobre as tentações que enfrentamos e sobre as consequências de nossas escolhas. É uma parte da saga desse homem poderoso que nos lembra da importância do autocontrole e da fidelidade ao propósito divino. Lembro-me bem da história de Sansão e Dalila, um conto de amor, traição e consequências devastadoras. Dalila, sedutora e astuta, foi capaz de enfraquecer o homem mais forte da terra não com armas, mas com palavras e manipulação. Ela o pressionou incessantemente para que revelasse o segredo de sua força, e Sansão, cegado pelo amor e pela confiança equivocada, acabou por ceder. Quando finalmente revelou o segredo de sua força, o seu cabelo, que nunca deveria ser cortado como símbolo de sua consagração a Deus, Sansão selou o seu destino. Dalila, impiedosa, cortou-lhe o cabelo enquanto ele dormia, entregando-o nas mãos de seus inimigos filisteus. E assim, Sansão perdeu não apenas o seu cabelo, mas também o favor de Deus. É como se a sua fraqueza diante das pressões de Dalila tivesse sido o ponto de ruptura, o momento em que ele se afastou do propósito para o qual fora chamado e mergulhou na escuridão da desobediência. E a sua derrota final, derrubando o templo dos filisteus sobre si mesmo e seus inimigos, é uma imagem poderosa e trágica. É como se Sansão, mesmo em sua queda, buscasse redenção ao se sacrificar para destruir aqueles que o haviam traído e oprimido. Mas é importante notar que, mesmo em sua derrota, Sansão encontrou perdão e restauração em Deus. Nos momentos finais de sua vida, ele clamou ao Senhor por força uma última vez, e Deus ouviu o seu pedido, permitindo-lhe vingar-se de seus inimigos antes de sua própria morte.
Portanto, a história de Sansão não é apenas sobre a sua queda, mas também sobre a sua redenção. É sobre a capacidade do divino de transformar mesmo os momentos mais sombrios de nossas vidas em oportunidades de perdão e renovação. E é por isso que, apesar de todas as suas fraquezas e falhas, a história de Sansão continua a nos inspirar e a nos desafiar. É um lembrete poderoso de que, mesmo quando sucumbimos às nossas fraquezas, ainda há esperança de perdão e renovação através da graça de Deus. Agradeço imensamente a todos vocês por dedicarem seu tempo para assistir ao nosso vídeo. É gratificante saber que nosso conteúdo foi capaz de alcançar vocês e espero sinceramente que tenha sido uma experiência enriquecedora e inspiradora. Vocês são a razão pela qual fazemos o que fazemos, e é um privilégio compartilhar conhecimento e histórias que possam impactar positivamente suas vidas. Continuem nos acompanhando e compartilhando suas opiniões, pois é através do seu apoio que podemos crescer e evoluir juntos. De coração, agradeço a cada um de vocês por fazerem parte da nossa comunidade e por tornarem possível a realização desse projeto. Seus comentários, likes e compartilhamentos significam muito para nós e nos motivam a continuar trabalhando para oferecer conteúdo relevante e inspirador. Espero que tenham encontrado valor no que apresentamos e que este vídeo tenha sido apenas o início de uma jornada de aprendizado e descobertas. Obrigado por estarem conosco e até a próxima!